Em nossa crônica de hoje, nós trataremos sobre a intimidade espiritual. Em Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12, declara-nos o seguinte: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai. A intimidade conjugal possui 5 componentes essenciais. Já falamos sobre intimidade intelectual, emocional e social. E hoje conversaremos sobre a intimidade espiritual. Somos criaturas espirituais. Os antropólogos descobriram que pessoas das mais diferentes culturas em todo o mundo são religiosas. Todos nós possuímos uma dimensão espiritual. A pergunta é: estamos dispostos a compartilhar essa parte de nossa vida com aqueles a quem amamos? Quando fazemos, desfrutamos de intimidade espiritual. Você está na sintonia do seu programa A Bíblia Responde. É um prazer imenso ter você conosco. E assim vamos juntos crescendo na presença de Deus, não é? Como você pode saber, nós estamos tratando nesses dias sobre a questão da intimidade conjugal. E nas suas várias fases que nós temos, como a intimidade intelectual, a intimidade social, a intimidade que nós temos. Intimidade e essa vida íntima, não é? E você observa que quando você aprende a separar as coisas, você vai ver que ela se divide no intelecto, na emoção, no espírito e outras facetas mais ainda, né? Agora, quando nós tratamos aqui da intimidade espiritual, esta intimidade, ela difere um pouco daquela do que nós tratamos já, porque ela vai se relacionar a algo que está na nossa vida espiritual. Veja bem, na sua vida física, material, você precisa do café da manhã, você precisa do almoço, da janta. Você, na sua vida social, precisa de companheirismo, precisa de pessoas perto de você. Mas, quando nós tratamos na nossa vida espiritual, você vai observar que o nosso espírito, ele faz parte do nosso ser. O apóstolo São Paulo, ele fala que todo o nosso espírito, alma e corpo, eles sejam conservados íntegros na presença de Deus. Agora, muitas vezes, nós nos preocupamos tão somente pela nossa parte física, nosso intelecto, a educação, a universidade, a profissão, o ganhar dinheiro, o bem-estar, o status, enfim. Isto tudo é fundamental, mas isto não é tudo. Por quê? Porque todas essas coisas, elas vão passar. Isto tudo passa. Daqui a alguns tempos você vai olhar para trás e não vai ter mais esta casa, este mundo, porque diz a Bíblia que nesse mundo tudo passa e toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Então, o cultivo da nossa vida espiritual, nós temos que levar em consideração que é justamente de caráter eterno. A vida física passa, mas a vida espiritual, ela é eterna. Inclusive, estamos aqui neste mundo simplesmente de passagem para a vida espiritual. De maneira que a nossa eternidade, ela vai depender muito daquilo que nós estamos cultivando no espírito hoje. O que é que você está fazendo
para implantar ou para investir na sua vida espiritual e no seu futuro eterno. O que é que nós temos feito? Uma das formas que Deus tem propiciado para que nós possamos cultivar esta vida espiritual, começou por Ele, mandando Jesus a este mundo para nos salvar. Perdoou nossos pecados. O Espírito Santo nos conduziu até uma denominação, até uma igreja, onde na companhia de servos e servas do Senhor, nós vamos estimulando-nos cada vez mais a nossa fé. Ir à igreja, ir a uma reunião, ir a um trabalho bíblico, isso tudo são coisas que cultivam a nossa vida espiritual e nos ajudam a crescer e alimentar o nosso espírito. Porém, o que nós precisamos entender é que o cultivo desta intimidade espiritual, ela começa dentro da nossa casa. Disse o servo de Deus no passado, Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa. Ele estava ali, incluindo naturalmente a sua esposa, seus filhos, algumas pessoas que tivessem na intimidade do seu relacionamento ali. Ele estava colocando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, como é que nós vamos cultivar uma vida espiritual adequada dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? É justamente quando nós aprendemos não apenas compartilhar daqueles momentos sociais da nossa vida, mas do momento espiritual. É quando você abre a sua Bíblia no culto doméstico, dentro de casa, lê um texto da Escritura Sagrada e ali com a família você compartilha aquela porção da palavra de Deus que Deus tem colocado justamente para o seu enlevo espiritual naquele dia. E à medida em que você lê a Bíblia, compartilha isto com a sua família, você está participando de um momento íntimo na vida espiritual com Deus e com a sua família. É quando você comenta aquele texto bíblico, quando existe um louvor, quando existe um momento de adoração, quando existe aquele momento em que todos possam compartilhar na presença de Deus. A intimidade espiritual, ela vai muito mais além. É quando você pega a mão da sua esposa, os dois dobram o seu joelho e começam a buscar a presença de Deus, a adorar ao Senhor, a orar a Ele, a apresentar a Deus os seus problemas e também aproveitar aqueles momentos para exaltar e louvar o seu nome. Isto é intimidade com Deus e é intimidade na nossa vida espiritual com o nosso cônjuge. É quando você, naquele momento de aflição, de angústia dentro de casa, você sabe dobrar o joelho junto com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e ali vai invocar o nome do Senhor nosso Deus. A intimidade espiritual vai além desses conceitos que eu estou te falando, mas é quando o pai, quando a mãe pega os filhos, coloca dentro de um carro e diz: hoje nós vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, dizia o salmista, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não vá sozinho. A intimidade espiritual começa com a família. Leve a sua casa. O que adianta você ir para a igreja, buscar a presença do Senhor, glorificar o seu santo nome, ouvir um belo sermão, voltar alimentado espiritualmente para casa, mas deixou em casa a esposa, deixou em casa os filhos? Olha, você está enchendo apenas uma das rodas da bicicleta, a outra está ficando vazia, e na hora que você quiser dar o impulso, vai ser difícil. Por quê? Você calibra o que é seu e não se preocupa com os outros. Deixa em casa os filhos, deixa em casa a esposa, ou deixa em casa o marido? Não, a intimidade espiritual, ela é um conjunto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Mas você poderia dizer para mim nesse momento: Pastor Jorge, eu na realidade gostaria que toda a minha casa estivesse na presença de Deus, mas infelizmente meus filhos, minha esposa ou meu marido, eles não me acompanham. Não acompanham. Vamos procurar saber a razão pela qual isto está acontecendo. Por que é que de repente aquela criança que você levava para a igreja, levava para o culto, e você agora vê a criança adolescente crescendo e não quer ir mais à igreja? Vamos analisar os nossos conceitos. Como é que nós estamos tratando da vida espiritual dentro de casa? Como é que está sendo o nosso comportamento? Será que os nossos filhos estão vendo exemplo de vida cristã em nossa vida? Ou será que este menino está dizendo: eu ser crente, como meu pai é, ou como minha mãe é, aquela onda de violência em casa, aquela brutalidade, aquela grosseria? Meu querido irmão, intimidade espiritual se constrói em cima de um relacionamento sadio, de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas que estão aqui para dar testemunho da transformação que Cristo, Ele propiciou em sua vida. Uma intimidade espiritual, ela é construída na base do amor, da compreensão e do entendimento. Não é pela força, não é pela violência. Ninguém vai servir a Deus de maneira obrigada. Não, ninguém quer servir a Deus de maneira obrigada. Se estamos obrigando alguém a servir a Deus, estamos agindo de maneira errada. Mas à medida em que nós desfrutamos e cultivamos esta compreensão, esse entendimento dentro de nosso lar, com toda certeza, nós vamos ter uma casa que vai glorificar a Deus e vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele quer que você cultive na realidade esta vida maravilhosa, esta vida sublime, que venha alegrar o coração de Deus e de todos aqueles que convivem com você. Então procure ser exemplo, procure agir com paciência, procure mostrar aos seus filhos como é que um verdadeiro cristão, ele se comporta, e você vai assim mostrando através da sua atitude, das suas palavras, do seu procedimento, o que é realmente uma vida pautada no amor de Deus e na compreensão. Então a intimidade espiritual se constrói na intimidade do lar, da família, orando juntos, cantando juntos, participando juntos do culto doméstico, indo à igreja juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e eu, um milagre de amor, linda união que Deus abençoou. Você e eu temos tanto em comum, porque nós dois em tudo somos uma vida, um lar, um casal, um caminho, uma só direção. Somos um no amor e na fé, um só corpo e um só coração. Habita em você e em mim. Cristo nos ensinou a amar assim. Juntos até